Olá, queridos, paz e graça. Estamos de volta com a continuidade do nosso curso, Lead Intensive 2024. Nós tivemos a primeira aula, onde nós falamos da grande comissão, e hoje, na nossa segunda aula, temos como tema o evangelismo. Vamos entender um pouco mais sobre o que é evangelizar, desmistificar algumas crenças sobre evangelismo, que é padrão em muitos de nós, e talvez você há de surpreender sobre algumas coisas que falaremos aqui hoje. E também, ao final, nós vamos entender o porquê evangelizar, qual a necessidade disso, embora meio que nós já temos nessa consciência, mas hoje vamos buscar fixar e trazer para o ambiente prático essa consciência que nós já temos, ok? Então, eu quero convidar você a não desgrudar da aula, quero convidar você a ficar até o final, porque com certeza você será edificado e vai poder, ao final desta aula, ter uma noção muito clara desta questão do evangelismo, desmistificando crenças que porventura possam estar acontecendo e impedindo você de cumprir essa palavra, essa ordem de Deus que é tão clara nas Escrituras. Ok? Então, para isso, nós vamos então ver alguns materiais do nosso slide aqui. Então, o que é evangelismo? Então, parte 1, hoje nossa aula ela vai envolver esse âmbito, E inclusive o Lidere 3 é isso, é nível missionário. Então, vamos estar falando desde, como nós falamos da grande comissão ontem, até o ensinar a obedecer, que é o discipulado. Então, é uma matéria, é um nível muito importante para a nossa vida cotidiana. Então, CCM, nós estamos tendo no nível 3 o tema Uma Vida Contagiante, vocês já estão cientes disso, que é o contágio do Evangelho, é falar mesmo para as pessoas. Nós estamos no nível 3, e hoje nós estaremos falando sobre o indo, o evangelismo, é falar de Jesus enquanto estamos na nossa jornada. O alvo, você já sabe, é do novo convertido, e aqui hoje eu coloquei a líder de ministério, porque não é somente líderes de células, A líder de ministério e tudo, esse é o foco da nossa igreja. Então, o livro que nós estamos sugerindo para a leitura enquanto você faz esse nível, no momento, agora em 2024, nós estamos lendo Uma Vida com Propósito, e como nós estamos fazendo um intensivo, não deu para terminar Uma Vida com Propósito e iniciarmos esse aqui. Então, deixa eu dar um adentro aqui. Esse curso, para você que está fazendo agora conosco, 2024, em janeiro, você está lendo Uma Vida com Propósito. Nós estamos fazendo a postagem dele todos os dias no nosso aplicativo da igreja. Caso você esteja assistindo essa aula, nós já temos passado do mês agora de janeiro, passado o dia 14 de fevereiro, que é a conclusão do nosso livro, Uma Vida com Propósito, a leitura dele, e você vai estar sendo convidado a ler esse livro, Cristão Contagiante, nesse processo, porque Cristão Contagiante fala sobre evangelismo e missão. Então, quero te incentivar a adquirir esse material, como eu disse, está no nosso aplicativo, é só baixar o PDF, imprimir ou adquirir pela internet. Então, a pergunta que nós vamos buscar responder aqui, uma das é: o que é evangelizar? Você já participou do grupo de evangelismo na sua igreja? Ou você já ouviu assim, olha, amanhã nós vamos evangelizar no bairro tal, amanhã nós vamos evangelizar lá no centro, amanhã nós vamos fazer um evangelismo lá na feira. Então, com certeza, quem faz parte de qualquer igreja, já ouviu essa palavra. Mas o que de fato ela é? O que você pensa quando escuta essa palavra? O que vem na sua cabeça? É entrega de folheto? É bater de porta em porta? É o que vem? Então, vamos entender isso aqui de maneira bem gradual. Tom Sturridge, ele diz: é a empolgante tarefa de levar a mensagem de liberdade às pessoas escravizadas. É a definição dele. Billy Graham, ele disse: é a proclamação do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir pessoas a ir até Ele pessoalmente e então reconciliarem com Deus. Quantas vezes você ouviu o Evangelho antes
de receber a Cristo? Essa é a primeira pergunta. Você um dia se converteu, mas antes de você converter, alguém falou de Jesus para você? Alguém compartilhou da fé? Alguém te apresentou uma mensagem, palavra de Deus? E quanto tempo foi desde você ouvir a primeira pregação até você se converter? Quanto tempo levou esse processo? Pensa aí. É para pensar mesmo. Agora, quantas pessoas estiveram envolvidas? Isto é, quantas pessoas, desde a pregação lá da mídia, do rádio, TV, internet, quantas pessoas você acredita que estiveram envolvidas nesse processo da sua conversão? Uau! Se você for igual a mim, eu acredito que várias pessoas. Poderia. Tem aquelas que foram mais insistentes, falaram mais, mas tem aquelas que falaram um dia, a gente convidou um dia e somente. Mas elas também estavam envolvidas. O que nós queremos com isso? Pastor, onde o senhor quer chegar com essas perguntas? Né? Simples. O que nós teremos aqui é que você então compreenda, e eu até disse na aula anterior, de que ninguém ganha outra pessoa de primeira. Para alguém chegar à conversão, várias pessoas já plantou. Jesus, ele disse para os apóstolos: eu estou enviando vocês a colher onde vocês não plantaram. Isto significa que muitas pessoas que se convertem, quando você faz o apelo, quando você anuncia o evangelho, quando você apresenta, é porque de alguma forma o coração dela está sendo tratado já há algum tempo, através de outras pessoas que foram colocando a sementinha, foram regando, foi falando, desde criança a pessoa está ouvindo. Então, outras que não as converteram com você, ou você anunciou e talvez nem sequer deu muito ouvido, mas aquela palavra ficou. E lá na frente, alguém pode pregar e as pessoas se converterem. Vou dar um exemplo. Eu fui convidado a um projeto de plantação de igreja na cidade de Taiobeiras. Assim como nós chegamos, era minha esposa e eu, enfim, a gente estava naquele início mesmo, bem difícil, não tinha pessoas ali assistindo, mas nós evangelizávamos, falávamos de Jesus, começamos a construir relacionamentos, contato, enfim. Teve uma família em específico que nós ficamos uns 4 meses, gente, toda semana, indo fazer estudo bíblico com ela. Tá? Até que um dia, essa família, a gente percebeu que ela não estava muito querendo que a gente continuasse. E ela agendava, ela desmarcava, e beleza. E aí eu entendi com o Bruno que não era assim, a gente estava insistindo demais e talvez era o momento da gente dar um time ali, a gente só orar. Beleza, assim aconteceu. E aí, mas volta e meia eu mandava uma mensagem, eu entrava em contato, ligava. Só que aí teve um período que isso foi acabando, até eu perdi o contato totalmente. Quando passou assim, mais ou menos uns 6 meses, eu encontro a mulher na rua e ela veio em minha direção, alegre e tal, e falou: pastor, Pai do Senhor. Aí eu já espantei. Ela falou: Pai do Senhor. Né? Na verdade, foi um espanto, mas porque eu já cumprimentava o Pai do Senhor, mas a maneira com que ela me cumprimentou foi diferente. Pai do Senhor, e aí, como você está? Tudo bem? E a gente foi conversando, até chegou um momento, ela falou: pastor, aquele período que o Senhor investiu em nós valeu a pena. Eu e meu esposo e minhas filhas hoje estamos na igreja e nos convertemos na igreja tal, e beleza. E aí explicou, a Paula, minha filha hoje já está no campo missionário, já está fazendo um curso de missão e ela vai para tal lugar, tal dia participar de um seminário de missões. E uau! E assim, era uma família hiper católica, assim, e desde quando a gente começou a falar e evangelizar, foi quebrando. Nesse período de 4 meses, ela estava tendo crenças fortíssimas do evangelho. Só que o motivo da gente ter parado foi a resistência mesmo da própria família, fora da casa, que pressionava por causa da religião antiga. Então, o que acontece? Nosso investimento de 4 meses foi bem sucedido, ainda que ela não veio para a nossa denominação, mas ela se converteu uma outra, estavam fiéis, o marido e a esposa tinham se consertado, porque também estava passando por um momento difícil de casamento, a filha já estava num projeto missionário,
e pronto. O que acontece é que às vezes a gente se frustra e achando que a obra não foi feita. Foi, a obra é feita, porque a palavra não volta vazia, ok? Não volta vazia. Então, partindo desse pressuposto, é bom aqui colocar. Então, existem pessoas, né, pessoas que estão envolvidas no processo de alguém que converte muito mais antes do que propriamente do dia que ela se converteu. Então, a partir desse exemplo, eu quero apresentar para vocês alguns mitos, realidades e implicações sobre o evangelismo. E a aula de hoje é sobre essa desmitificação de algumas crenças. Primeiro, o mito: alcançar desconhecidos. Qual é a realidade? A maioria é alcançada por amigos, e nós veremos na aula, na próxima aula, isso mais detalhadamente. Qual a implicação disso? Foque nos mais próximos. Beleza. Como eu falei para vocês, existem o hábito, né? Às vezes a gente fala assim, vamos evangelizar as pessoas do bairro Y. Aí você chega lá, bate na porta, entrega o folheto, convida para o culto, fala de Jesus e vai embora. Ok, válido, não tenho nenhum problema quanto a isso. Só que qual é a efetividade, isto é, a longo prazo, ou até a curto prazo disso? É uma obra do Espírito Santo, beleza, mas ali você lançou a semente e, como eu disse, você lançou a semente e que isso, outro passando ali, outras pessoas investindo e vai dar certo. Mas quando nós queremos focar em efetivo, né, e de fato trazer um resultado do trabalho que a gente está fazendo, então é focar nos relacionamentos que nós já temos, nos amigos, nos colegas, nos familiares. Pastor, pregar para parente não dá certo não, porque isso não dá credibilidade. Sabe por quê, queridos? Isso é uma desculpa. É desculpa. Novamente, é desculpa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, parente e amigos, você não ganha apenas falando de Jesus. Você ganha vivendo Jesus. Novamente, amigos e familiares, nós não ganhamos para Jesus falando de Jesus. Nós ganhamos vivendo Jesus. Isto é, quando você comporta, e é por isso que nós falamos tanto sobre caráter no nível 2 e também no nível 1, porque quando você se comporta como Cristo se comporta na sua vizinhança, com seus amigos, naturalmente, essas pessoas vão ver Cristo em você. E esse vai ser a sua maior pregação. Por que as pessoas preferem pregar para desconhecidos? Porque os desconhecidos não conhecem a vida dela. Então compra apenas a mensagem que foi proposta. Ouve sem questionar e sem comparar o que a pessoa está dizendo com o que a pessoa está falando. Mas que os mais próximos, não. Os mais próximos, eles vão sempre comparar a sua fala com a sua vida. E às vezes o problema está aí. Porque você está pregando para os seus amigos e parentes uma coisa, mas na vida, no dia a dia, eles não conseguem enxergar isso. Por isso, é mais fácil dizer que para pregar para parentes é mais difícil e para amigos é mais difícil do que para pessoas que a gente não conhece. Exatamente porque é mais fácil acusar o outro do que admitir que nós não estamos querendo viver ou não estamos conseguindo viver o que nós estamos falando. Aí é o grande paradoxo. Mas o mito é esse. O mito é que achar que pregar para fora é mais fácil que pregar para dentro. Começa a viver Jesus. Começa a amar as pessoas que estão mais próximas de você, a tratá-las com amor, com carinho, a servir, a viver uma vida como Cristo viveu, de lavar os pés daquele primo chato, primo falastrão. Começa a viver Jesus. E não ser aquele crente chato, você vai pro inferno. Fulano, você para de beber essa cachaça, porque do jeito que você tá indo, você vai pro inferno. Não é sobre isso. Entende? É sobre viver, amar. Ou a pessoa está bêbada, ame, cuida, ajude. Eu me lembro que na minha infância, eu tinha alguns vizinhos, muitos beberrões, até porque minha mãe também bebia. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais fazia na rua era levar os bêbados em casa. Eles estavam deitados na rua. E isso, natural, sabe? Uma coisa que veio no meu coração. E eu pegava, bora pra casa, não quero ir não. Aquela coisa chata, fedendo, cheio de cuspe, sujo. Mas eu ia insistindo e levava.
Quando eu fui plantar a igreja em Itaiobeiras, minha esposa, eu via um bêbado na rua, a gente colocava dentro do carro e levava em casa. E essas pessoas... Então, era assim. É viver vida na vida, tá certo? Então, não é difícil. O difícil é viver o padrão de Cristo para essas pessoas, a ponto dessas pessoas verem Cristo em nós. Entende? Pregar para desconhecidos, né, em relação a conhecidos. Então, foque nos mais próximos, sirva os mais próximos. Outro mito: pregadores experientes têm mais alcance. E na realidade não é. A maioria é alcançada por cristãos comuns. O grande missionário, o grande pregador lá da mídia, pode até ter alcance midiático, mas quem leva é as pessoas comuns. Por exemplo, o pastor prega, faz o apelo no final do culto e alguém que está lá se converte. Quem foi que levou essa pessoa para o culto? Foi o pastor? Foi a convite do pastor? Ou foi o parente, ou foi o amigo? Você levou alguém para a igreja, convidou, essa pessoa vai com você. Chega lá, o pastor prega, as pessoas se convertem. Quem ganhou essa alma para Jesus? O pastor ou você? Foi você. Foi o cristão comum. Então, por quê? É esse cristão comum que fez o papel todo de levar. É esse cristão comum que vai estar com essa pessoa no dia a dia, que vai caminhar com ela. O pastor vai pastorear, vai cuidar a partir daquele momento. Mas quem foi o elo de conexão dessa pessoa com a igreja foi o cristão comum. Então, compartilhe Jesus em palavras e ações, como eu falei. Então, tem até um dito: é ovelha que gera ovelha. Aí está um grande desafio, porque a igreja, ela espera que o pastor enche a igreja. E um outro problema: tem pastores que também acreditam que a igreja não está crescendo, é só problema dele, ele não está fazendo um bom trabalho. E não é bem por aí. O pastor, gente, o papel principal de um pastor é cuidado, ensino, ok? E treinamento. Cuidado. E quando eu falo cuidado, sim, é ouvir, é acompanhar, discipular, servir, né, dentro dessa realidade pastoral de igreja. Pastor pastoreia ovelha, pessoa que já se converteu. Pastor pastoreia e treina essas ovelhas para que elas ganhem almas, reproduzam. Por exemplo, vamos pegar aqui uma realidade nossa: o vaqueiro, certo? Quem trabalha na roça, já trabalhou na roça, sabe que o vaqueiro não pare o bezerro. Mas o vaqueiro dá as condições, cuida do bezerro, coloca no pasto certo, acompanha a vaca na gestação. Eu morava em fazenda e vi várias, né, acompanhei meu padrasto várias vezes, quando a vaca paria, a vaca ficava brava, arredia, e ele ia ali, laçava, amarrava e até levava para cuidar do bezerro, sarar. Então era todo um processo. O pastor, então, ele cuida do bezerro, da ovelha, né, que nasce da outra ovelha. Vai cuidar, vai mentorear, vai dar as condições, mas quem produz é de fato a ovelha. O pastor vai reproduzir porque também é a ovelha do Supremo Pastor, ok? E também é a ovelha. Mas no sentido aqui de igreja, o pastor cuida. Quem ganha a ovelha é nós, os discípulos, a igreja comum. Tem que estar convidando, trazendo, envolvendo amigos. Olha, vamos à igreja hoje. Irmãos, é um desafio que às vezes a própria comunidade não convida, não chama. E aí a gente vai falar isso em outro momento, tá? No Lidere 6 existe algo mais específico. Por que às vezes a comunidade não chama? Não vamos falar isso no Lidere 6, porque senão foge aqui um pouco do foco. Conversão imediata é outro mito. Na realidade, a conversão é um processo. E é por isso que várias oportunidades têm que ser oferecidas. É um processo. A pessoa ouve hoje, ouve amanhã, rejeita hoje, rejeita amanhã, e vai, até um dia, pá, olha a pessoa aí. Moço, eu já chamei fulano tantas vezes e olha, graças a Deus, ele veio hoje. É assim. Então não pare de convidar as pessoas, de falar de Jesus às pessoas porque elas falaram não hoje. Não. Seja paciente e um processo muito tranquilo. Evangelismo tem que ter as palavras corretas, né? Esse é o mito. Quais as palavras que eu vou falar no evangelismo? Eu nem sei o que falar, gente. É o que eu falei, pessoas não são tocadas por palavras, são tocadas por ações. As pessoas vão esquecer o que você fala para elas, mas não vai esquecer o que você fez por elas. Novamente.
Pessoas podem até esquecer o que vocês falam para elas, mas não vai esquecer o que você fez por elas, o que fez elas sentirem. Como pastor, já estou à frente de igreja desde os meus 16 anos, tenho 35 anos de idade hoje, então mais da metade da minha vida eu estou à frente de igreja, cuidando de pessoas, pastoreando pessoas. O que acontece é que eu sei quem é, as pessoas que me ouviram nesses tempo todo, aí, nem sei quanto tempo já, nesse tempo todo, eles não vão lembrar de tudo que eu falei, mas eu tenho certeza que eles lembram da maioria das coisas que eu fiz. E lembram não apenas as coisas boas, né? Lembram as ruins também, né? Porque a gente não sabe, a gente não sempre, não acerta sempre, né? Então atenda às necessidades das pessoas. Gente, que dificuldade! Eu encontro cristãos até hoje dizendo, eu não sei servir, eu não gosto de servir. Esse povo é chato, eu não gosto de... Gente, se você não serve para servir, não serve para viver. O evangelho é serviço, e nós já falamos isso no nível 2, quando nós falamos de serviço. Então, gente, presta atenção ao exemplo de Jesus. Jesus atraía a multidão porque ele servia essa multidão. Jesus curava, Jesus libertava, e isso era o marketing de Jesus. Gente, presta atenção aí. Hello. Se hoje a igreja entrega a cesta básica para a comunidade e isso atrai pessoas, se tem essas igrejas midiáticas que fazem estardalhaço com milagres, e alguns desses milagres nem existem na prática, não acontecem, é mentira, ok? Existem, infelizmente. É marketing. Jesus era autêntico, o milagre de Jesus era real. E isso atraía a multidão. É só você observar João 6. Jesus multiplica o pão um dia e aquela galera toda vai no outro dia procurar Jesus de novo. E lá Jesus faz aquele sermão que, sim, o povo vai embora. Mas os discípulos confirmam seu relacionamento. Para quem iremos nós, pessoal, tu tens palavras de vida eterna. Percebe que o povo ia atrás de Jesus, porque Jesus fazia sinais. Então a gente precisa compreender que os sinais, as ações sociais, isso são obras que nós precisamos fazer, porque é um dever normal. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos criou para boas obras, desde a eternidade. Então é normal, então atenda. A pessoa está precisando conversar, ouça. A pessoa está precisando de uma visita, faça. A pessoa está precisando desabafar, gente, ouva. Pastor, mas estou ouvindo a pessoa de novo. De novo. É isso. Outro mito, né? Aqui, influência de uma só pessoa. Não é. Eu já falei, é um processo onde várias pessoas estão envolvidas. Então, para você se converter, várias pessoas foram necessárias. Talvez teve um em especial que foi aquele último antes da sua conversão. Falou e se converteu. Mas antes daquela pessoa tem toda uma jornada que você ouviu e que foi de palavra, que foi crescendo e chegou naquele dia. Então, apresente as pessoas ao máximo, né, de cristãos. Então, você tem amigo, faça com que esse amigo conheça outro irmão da igreja, o outro, vai apresentando. Faz uma festa de Levi, no livro Cristão Contagiante, fala, né, da festa de Levi, que quando Levi se converteu, Levi deu um banquete na casa dele e convidou todos os amigos dele para conhecer Jesus. Olha que top, irmão. Olha que top. Zaqueu, Jesus falou, me convém estar na sua casa hoje. Então Zaqueu deu um banquete. Quem estava ali? Os amigos de Zaqueu. Então façam isso, né? Faça alguma coisa na sua casa. Antes, o aniversário de crente era assim, né? Fazia-se um culto. Então aproveitava o aniversário para fazer um culto. E ali tinha pregação, tinha uma palavra, tinha um louvor. A família que foi por causa do aniversário ouviu o evangelho. Hoje não, mudou. Hoje tem aniversário de crente, nem os irmãos da igreja é convidado. Gente, olha que situação. Nem os irmãos da igreja é convidado. O pastor nem sequer é lembrado. Nem sequer é lembrado. Por quê? Não é do meu vínculo, e tal. E outra, às vezes nem convida o pastor, porque no próprio aniversário rola bebida. Rola coisa que não deveria estar ali, porque é um aniversário da casa de crente. E não tem uma pregação mais. Né? Às vezes, então a gente precisa rever algumas coisas que se perderam e resgatar. Gente, isso que eu falei agora, eu também me choquei aqui, tá? Vou deixar registrado aqui. Me choquei porque é algo que o Senhor colocou no meu coração. Sobre essa leitura do tempo presente do aniversário. Hein?
Eu tenho observado isso. Tem irmãos que fazem aniversário, fazem festa e só vê as fotos na rede social. E não estou falando por causa da festa em si, do bolo, da comida, não é sobre isso. É sobre a oportunidade de estar ali parentes, amigos, vizinhos, pessoas que a pessoa convidou e está aí por causa do bolo. E era uma mega oportunidade de falar de Jesus. Entende? Então vamos pensar sobre isso. A igreja precisa repensar sobre essas práticas, né? Então vamos lá. O que falar então, pastor? O que falar sobre o Evangelho de Cristo? E eu estava conversando aqui, nem mudei a tela, mas é assim. O que falar? Obviamente, gente, o Evangelho de Cristo é o que fala. Ah, vou evangelizar e convidar para a igreja. Não, isso não é evangelismo, isso é um convite. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao 4 diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e na qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, o que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, gente, no evangelismo é o evangelho que se prega. Você não vai falar de política, não vai falar de problema do mundo, não vai falar de situações. Não, é o evangelho. Não vai falar do inferno, lá o arrebatamento da igreja, não sei o quê. Não, prega o evangelho. Ó, vai falar os 4 pontos que nós falamos lá no Lidere 1, na aula 7, né? Na aula 8. E você vai apresentar o evangelho de Cristo puro e simples, né? Então, qual é o apelo disso? Eu falei isso na aula de ontem. Apelo não é só falar no final do culto. O apelo é falar que eles precisam reconhecer e confessar Jesus como Salvador. Reconhecerem, confessarem seus pecados, né? E que eles estão longe de Deus, desconectados de Deus, mortos espiritualmente, que precisam receber a vida em Deus. E Cristo é a solução desse problema. Os que creem no Evangelho serão salvos. E os que não creem já estarão condenados. Então, é isso que a Sagrada Escritura nos apresenta. E no evangelismo é isso. É apresentar, né, a situação que o homem está longe de Deus. Depois, apresentar que Cristo é a solução desse problema e que essa pessoa precisa crer em Jesus. Precisamos ter integridade na mensagem. Não pode acontecer de você pregar uma mensagem e esta mensagem não ser o evangelho. Não. O evangelho tem que ser pregado, já que você tem poucas oportunidades, fala de Jesus. Olha, Deus criou um homem para ter comunhão com o homem, para se relacionar com o homem. Mas aí o pecado entrou quando Adão desobedeceu a Deus. Eles se afastaram de Deus. O pecado entrou e a Bíblia diz que a partir desse momento Deus não mais visita Adão. Pelo contrário, Deus expulsa Adão do jardim. E tudo que é de mal, que a gente sabe hoje no mundo que acontece, veio por causa dessa desobediência. Mas tudo que é de mal que está acontecendo não se compara ao que vai acontecer com o ser humano, que é a morte eterna. Então todo ser humano que não tiver a experiência de voltar para Jesus, de crer em Jesus, infelizmente, não tem como passar a eternidade com Deus. Então a solução para isso foi que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E aí você vai explicar a obra de Jesus, que Jesus veio ao mundo para resgatar esse relacionamento que foi quebrado. É como se 2 amigos, super amigos, tiveram uma briga e entra uma terceira pessoa ali reconciliando um com o outro e tal. E como foi a reconciliação? Para que houvesse essa reconciliação, uma pessoa inocente tinha que morrer. E essa pessoa foi Jesus. Então Jesus morreu para trazer reconciliação. Então hoje quem crê em Jesus, quem receber Jesus como Salvador, quem obedecer a sua palavra, amar o Senhor acima de tudo, tem o privilégio de se conectar com Deus de novo. E assim ter a vida eterna. Qual a sua decisão? O que você quer? É natural que algumas pessoas vão responder, é claro que eu quero isso. E vão responder da boca para fora. Mas responderam. Entende? Confessaram. Ah, pastor, mas vai dar credibilidade nisso? A pessoa fala, sim, irmão, tem que dar. Então, amém. Posso orar por você? Pode. Vamos orar. Orou. Olha, só que assim, pessoas que creem, ela precisa, esse é o primeiro passo. A pessoa precisa crescer.
porque isso é chamado de nascer de novo. Então agora que você decidiu, você tem que começar a crescer nisso, conhecer mais a Bíblia, conhecer o Evangelho, fazer parte de uma família. Você tem paciência, pessoal. Aí você vai, caminha. Igual eu falei, eu caminhei com uma família 4 meses e no final ela não veio para a minha igreja, ela simplesmente desconectou de nós. Mas depois eu encontro ela na rua, ela estava em uma outra congregação, mas estava salva em Jesus. Não é sobre ganhar pessoas para a sua igreja, é sobre ganhar pessoas para o reino. O reino vai além da placa da nossa denominação. É óbvio que você vai trabalhar para que ela esteja com você, na sua comunidade, porque ali você está próximo, você está instruindo, ensinando. Mas tem hora que não é assim. Tem hora que a gente tem que entender que o reino está acima de qualquer vontade humana. Ok? Faz sentido para vocês aí? Então mantenha-se íntegro, a pureza da mensagem. Porque se você não tiver essa integridade, a pureza da mensagem, todo trabalho será inútil. Por que eu preciso evangelizar? E aqui indo para o final da nossa aula. Eu vou te dar alguns motivos aqui. Primeiro, ordem de Jesus. E aí existem os textos que você vai poder ler. Marcos 16:15, você pode dar uma pausa agora no vídeo e conferir, beleza? Está toda aí a ordem de Jesus, Paulo falando sobre isso também. Segundo, o homem necessita, um homem pecador, o homem está indo para o inferno. Romanos 1, versos 18 a 32, Paulo descreve qual a situação de um homem que ainda não se converteu. Ele pode até ser o cara legal, gente boa, pagador, paga suas contas em dia, mas continua sendo pecador que carece da glória de Deus. Terceiro, somente o Evangelho pode salvar as pessoas. Somente Jesus pode tirar a pessoa do estado em que ela está. Então, se a gente não pregar o Evangelho, você pode pregar, igual agora tem a onda dos coaches, né? Você pode pregar um monte de coisa, neurociência, você pode falar sobre um monte de gente, a gente vê hoje coach para tudo. Vê, mas beleza, ótimo, trabalho coaching nas outras áreas, mas no sentido de salvação, só o Evangelho, gente, só o Evangelho, tá? E nada mais. Está aí os textos, pode dar pausa e analisar os textos, tá bom? E na apostila também, gente, na apostila já tem os textos impressos. 4. A glória e o desejo de Deus. Deus é glorificado com a pregação do Evangelho, né? Paulo vai dizer isso em Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Deus é glorificado com a pregação do Evangelho. Então, e é por isso que você precisa ter essa decisão por evangelizar. Dr. Russell Shedd, né, quem já é das antigas vai lembrar da Bíblia Shedd, né, que foi ele quem fez os comentários. A razão principal da ordem evangelizadora deve ser teocêntrica, isso é, Deus no centro. A glória de Deus é o principal motor que nos impulsione a evangelizar. Então, quando evangelizamos e quando não evangelizamos? Aí um paralelo para vocês entenderem. Quando evangelizamos, obedecemos a Jesus. Quando não evangelizamos, desobedecemos a Jesus. Quando evangelizamos, somos sensíveis à necessidade do homem. Quando não evangelizamos, é o oposto, nos tornamos insensíveis. E uau, isso é cruel, porque uma das coisas que mais vimos em Jesus é que ele era sensível à necessidade do homem que clamava por ele. Terceiro, quando evangelizamos, somos conscientes da exclusividade do evangelho. Quando não evangelizamos, desprezamos essa realidade, né? Quarto, quando evangelizamos, promovemos a glória de Deus. E quando não evangelizamos, desprezamos a glória de Deus. Então está na hora de começarmos a perceber isso. A pergunta que eu faço para você é: qual é a sua posição? Qual a sua decisão? A partir dessa pergunta, você vai continuar resistindo ao evangelismo? Vai continuar procrastinando? Vai continuar achando que isso é um dever de outro? Ou vai se autorresponsabilizar e sair da sua zona de conforto? Que Deus te abençoe. Eu espero que essa aula possa ter acrescentado à sua vida e que você possa estar mais propenso, mais aberto à atitude evangelizadora, porque é uma ordem de Jesus e você não pode desprezar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta manhã, grato ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar desta mensagem para com os teus filhos. Então abençoe, Senhor.
para que eles comecem agora, nesse exato momento, a colocar em prática a ordem evangelizadora do Senhor. Nós pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa falta de atitude e por não estarmos correspondendo como deveríamos à ordem do Senhor. Mas eu creio que a partir de hoje, dessa realidade aprendida nesse momento, nós iremos ter mais consciência prática de tudo isso. Então Deus nos abençoe nessa missão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Próxima aula, vamos falar com a segunda parte sobre evangelismo e eu conto com você para poder estar conosco. Até lá. Tchau.